Meus amigos, há um sítio no vosso corpo que nenhum médico jamais tocou numa consulta de rotina. Uma região que nenhuma análise ao sangue consegue avaliar. E é exatamente nesta região ignorada que está escondida a causa real de algo que está, silenciosamente, a destruir a vida íntima de milhões de homens com mais de 60 anos neste preciso momento. Não é falta de testosterona, não é problema psicológico, não é a idade a ser cruel convosco. É algo físico, concreto, reversível e que podem começar a tratar ainda hoje com as vossas próprias mãos, sem receita médica, sem consulta cara, sem medicamento nenhum. E o mais assustador de tudo é que quanto mais tempo passa sem resolverem, mais difícil fica de reverter. Cada semana que passa, o bloqueio fica mais profundo, os sinais ficam mais fracos, a resposta do corpo demora mais. Se estão a ver este vídeo agora, ainda estão no momento certo de agir. Sou a doutora Natália Castro. E se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto. Agora, prestem muita atenção, porque o que vos vou mostrar neste vídeo vai mudar completamente a forma como percebem o que se está a passar dentro do vosso próprio corpo. Esta região de que falei fica na virilha, numa zona que quase nenhum homem conhece de verdade. E quando aprendem a estimular este ponto da maneira certa, durante apenas 1 minuto, com a técnica correta, algo começa a acontecer que muitos homens descrevem como sentir o corpo a acordar depois de anos adormecido. Mas antes de vos mostrar exatamente como fazer, precisam de perceber por que é que este ponto funciona. Porque se não perceberem a lógica por trás, vão fazer mal, vão pressionar no sítio errado, vão desistir antes de o resultado aparecer, ou pior, vão fazer com força a mais e criar uma resistência ainda maior no tecido que estão a tentar libertar. Deixem-me fazer-vos uma pergunta direta. Acordaram nos últimos meses com a sensação de que algo mudou? Não de forma gramática, não de repente, mas gradualmente, como se a resposta do corpo fosse ficando mais lenta, menos confiante, menos presente. Se a resposta é sim, o que se está a passar convosco tem uma explicação anatômica muito precisa. E essa explicação começa com uma estrutura que fica exatamente na virilha, que a medicina tradicional raramente menciona nas consultas de rotina com homens com mais de 60. A região inguinal, como se chama tecnicamente, é muito mais do que um simples ponto de passagem entre o abdômen e as pernas. Por ali, passa uma rede complexa de nervos, vasos sanguíneos e canais linfáticos, que alimentam diretamente a função erétil. É literalmente o corredor de distribuição de tudo o que o vosso organismo precisa de enviar para a região íntima. E este corredor, na maioria dos homens com mais de 60, está parcialmente bloqueado há anos. Sem que eles saibam. Não porque haja uma doença grave, não porque tenha acontecido algo dramático, mas por causa de algo tão comum, tão silencioso, tão presente no dia a dia de qualquer homem que trabalha, que se senta, que conduz, que ninguém nunca parou para questionar. Daqui a pouco explico exatamente o que está a provocar este bloqueio. Mas antes, precisam de perceber uma coisa que vos vai fazer olhar para este problema de um ângulo completamente diferente. A maioria dos homens que chegam à minha consulta chegam convencidos de que o problema é hormonal. Fizeram a análise à testosterona, esperaram ansiosos pelo resultado. E quando o médico disse que estava tudo normal, sentiram aquele desespero silencioso. Se não é a hormona, então o que é? Se está tudo normal nas análises, por que é que o corpo não está a cooperar? A resposta a esta pergunta é o que separa os homens que conseguem reverter esta situação dos que continuam frustrados durante anos. E essa resposta tem tudo a ver com o que se passa na vossa virilha, enquanto estão sentados a ler notícias no telemóvel, a ver televisão, a conduzir no trânsito. Algo está a acontecer ali neste momento, em silêncio, sem dor, sem sintoma visível, e está a tornar-se mais grave a cada dia que passa sem intervenção. Pensem assim, o vosso organismo é uma rede de comunicação complexa. Para que a função erétil aconteça de forma plena, o cérebro precisa de enviar um sinal. Esse sinal percorre os nervos até a região íntima. Os vasos sanguíneos precisam de se dilatar em resposta.
e o sangue precisa de chegar com pressão e volume suficientes para completar o processo. Quando qualquer parte deste sistema está comprometida, o resultado aparece na cama, e o ponto mais vulnerável deste sistema inteiro, nos homens com mais de 60, está exatamente na virilha. Por esta região, passam o nervo gênito-femoral, o nervo ilioinguinal e ramos do plexo nervoso, que controla toda a sensibilidade e resposta erétil. Passam também os vasos pudendos externos, responsáveis pelo fluxo sanguíneo direto para a base do pênis. E por ali circula igualmente a drenagem linfática, que remove a inflamação da região íntima. Quando esta zona fica cronicamente tensa, comprimida, com circulação reduzida, todos estes sistemas ficam a funcionar pela metade. Os nervos transmitem sinais mais lentos e mais fracos. Os vasos entregam menos sangue, com menos pressão. A inflamação acumula-se sem ser drenada corretamente. E o resultado é exatamente aquilo que estão a sentir agora. Mas aqui está o que realmente assusta. Este processo não começou na semana passada. Vem a acontecer há décadas. Cada hora sentados no escritório sem se levantarem, foi a acrescentar uma camada microscópica de tensão nesta região. Cada noite a dormir em posição encolhida foi a comprimir um pouco mais estes tecidos. Cada período de estresse intenso foi a deixar esta zona ainda mais contraída. E o corpo foi se adaptando. Foi a aprender que aquele estado de tensão era o normal. Até que um dia, vocês perceberam que as coisas não estavam a funcionar como antes. E não conseguiram perceber por quê. Digam-me nos comentários há quanto tempo começaram a notar esta mudança. Porque vejo homens de todo o país, do Minho ao Algarve, a dizer exatamente a mesma coisa. E muitos sentem-se completamente sozinhos nessa situação. Não estão sozinhos. E mais importante, não estão sem saída. Mas antes de vos mostrar a técnica exata de estimulação da virilha, preciso de vos contar sobre um mecanismo que a maioria dos especialistas ignora completamente quando fala de disfunção erétil em homens mais velhos. Este mecanismo explica por que é que alguns homens melhoram rapidamente quando descobrem esta técnica, e outros demoram mais. Porque há um sistema dentro do vosso corpo que está ativamente a trabalhar contra a função erétil neste momento. E enquanto este sistema estiver ativado, nenhuma técnica, nenhum suplemento, nenhum exercício vai funcionar com a eficácia máxima. Este sistema chama-se resposta de estresse crônico. Quando o vosso organismo percepciona uma ameaça, seja um problema financeiro, uma discussão na família, preocupação com a saúde, até o trânsito pesado, ativa automaticamente o sistema nervoso simpático. Este sistema faz o coração bater mais depressa, contrai os músculos, desvia o sangue para os órgãos de sobrevivência, pulmões, coração, pernas, e retira o fluxo de áreas consideradas não essenciais. Entre essas áreas está a região íntima. Não é uma falha do vosso corpo, é inteligência evolutiva. O problema é que nos homens com mais de 60, este sistema de alerta raramente desliga por completo. Fica numa ativação constante de baixa intensidade, o dia inteiro, todos os dias. E o resultado é que o corpo nunca sai completamente do modo de sobrevivência para entrar no modo de relaxamento, onde a intimidade acontece naturalmente. E aqui está o pormenor que a maioria não percebe. A virilha é exatamente onde este estado de alerta se manifesta fisicamente. Os músculos inguinais e o iliopsoas, que ficam nesta região, são os primeiros a contrair-se quando o corpo entra em modo de estresse, e os últimos a relaxar quando o estresse passa. E quando estes músculos ficam cronicamente contraídos, comprimem precisamente os nervos e vasos que mencionei antes. É um ciclo que se alimenta sozinho. O estresse contrai a virilha contraída reduz a circulação. A circulação reduzida piora a função erétil. A função erétil piorada gera mais estresse, e o ciclo aperta-se cada vez mais. Por isso, a técnica que vos vou ensinar não é apenas uma massagem, é uma intervenção neurológica. Vão estar a enviar um sinal direto ao sistema nervoso, a dizer que é seguro relaxar. Vão estar a desfazer fisicamente anos de tensão acumulada nesta região. E vão estar a reativar o fluxo sanguíneo
para uma zona que estava a receber menos circulação do que precisa, há muito tempo. Mas antes, há um erro que praticamente todos os homens cometem quando tentam qualquer técnica de massagem para esta zona. E este erro não só anula os resultados, como pode piorar a tensão existente. O erro é a pressa. Quando se aplica pressão rápida, quando se massaja com movimentos apressados, o corpo interpreta isto como mais uma ameaça. O sistema nervoso simpático ativa-se ainda mais. Os músculos contraem-se em resposta ao estímulo agressivo, em vez de relaxarem. E a sessão termina com a região ainda mais tensa do que antes. O corpo não se convence de que é seguro relaxar através de pressão brusca. Convence-se através de pressão lenta, firme, consistente e acompanhada de respiração profunda. Isto leva-nos ao segundo ponto que precisam de perceber antes de começar. A respiração é parte integral da técnica. Não é um pormenor opcional. A maioria dos homens com mais de 60 desenvolveu, ao longo dos anos, um padrão de respiração curta e superficial, no peito, que mantém o sistema nervoso num estado constante de alerta de baixo nível. Quando respiram pelo abdômen, a deixar a barriga expandir na inspiração e a contrair na expiração, ativam diretamente o nervo vago, que é o principal interruptor do sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento profundo e pela ativação da resposta sexual. Sem esta respiração correta, a massagem na virilha tem talvez 30% da eficácia que poderia ter. Com ela, o efeito é completamente diferente. E há um terceiro elemento que separa quem tem resultado de quem não tem: a temperatura. Antes de aplicarem a técnica, coloquem uma compressa morna na virilha durante 3 a 5 minutos. O calor dilata os vasos superficiais da zona, aumenta a circulação local e prepara o tecido para receber o estímulo da massagem. É como aquecer um músculo antes de o alongar. Agora, a técnica completa. Vão precisar de um sítio tranquilo, 10 minutos sem interrupção, e uma compressa morna. Comecem pela região inguinal, que é a dobra entre o abdômen e a coxa, tanto do lado direito como do esquerdo. Coloquem a compressa morna ali durante 3 a 5 minutos, enquanto praticam a respiração abdominal. Isto, só por si, já vai produzir uma sensação de alívio que muitos homens nunca tinham sentido nesta zona. Depois do aquecimento, deitem-se de costas, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Com as pontas dos dedos indicador e médio, localizem o ponto de maior tensão na região inguinal. Vão senti-lo, porque a zona tensa responde com uma sensação de pressão ou de ligeiro desconforto quando lhe tocam. Não é dor aguda, é sensibilidade de tecido comprimido. Quando encontrarem esse ponto, apliquem uma pressão firme, mas gentil. Não afundem com força. Entrem devagar, como se estivessem a derreter a resistência, em vez de a vencer a força. Agora, e este é o elemento mais importante de toda a técnica, sincronizem a pressão com a respiração. Na inspiração profunda pelo abdômen, mantenha a pressão constante. Na expiração longa e lenta, aumentam ligeiramente a pressão. A deixar o dedo afundar mais 2 ou 3 milímetros dentro do tecido que está a relaxar. Este sincronismo entre pressão e expiração é o que convence o sistema nervoso de que é seguro libertar a tensão. É a diferença entre forçar uma porta trancada e abri-la com a chave certa. Mantenham este ritmo durante 60 segundos de um lado. Depois, repitam do outro. Durante este minuto inteiro, a única coisa em que devem estar a pensar é na respiração. Nada de problemas do dia a dia, nada de preocupações. Só a respiração e a sensação de calor a espalhar-se pela região. Muitos homens sentem um formigueiro suave que começa na virilha e se espalha pela parte interior da coxa, em direção à região genital. Isto é exatamente o que deve acontecer. São os nervos a começar a transmitir com mais clareza. É o sangue a chegar onde havia restrição. Depois dos 60 segundos de pressão estática, passem para movimentos circulares lentos. Imaginem que estão a girar um parafuso muito devagar, no sentido dos ponteiros do relógio. Com pressão constante, não é pressa, não é friccionar a pele, é uma rotação profunda dentro do tecido, a desfazer o nó de tensão, camada a camada. Mais 60 segundos de cada lado com estes movimentos circulares.
sempre sincronizados com a respiração abdominal profunda. A técnica completa leva aproximadamente 5 a 7 minutos. E o momento ideal para fazer é antes de se deitarem, porque os efeitos do relaxamento parasimpático potenciam a qualidade do sono e criam um ciclo virtuoso que vai acumulando benefícios noite após noite. Mas existe algo que destrói os resultados se não for corrigido: os sabotadores silenciosos. O primeiro é a postura sentada prolongada, com a virilha em flexão. Sempre que se sentam com os joelhos acima do nível das ancas, como acontece em cadeiras baixas ou sofás afundados, os músculos flexores da virilha ficam encurtados. Com horas nesta posição, todos os dias, estes músculos aprendem que o estado encurtado é o normal. Ficam parcialmente contraídos permanentemente, a comprimir de forma contínua os nervos e vasos que passam por ali. A solução é simples: levantarem-se e caminharem pelo menos 5 minutos por cada hora sentados, e fazerem um alongamento do flexor da anca durante 60 segundos 2 vezes por dia. O segundo sabotador é a inflamação silenciosa, alimentada por hábitos alimentares específicos. Os ultraprocessados. O excesso de açúcar refinado, o álcool regular, sobretudo à noite, criam um estado de inflamação sistêmica de baixo grau, que afeta diretamente a sensibilidade dos nervos pélvicos e a elasticidade dos vasos sanguíneos da região inguinal. Não se sente esta inflamação como dor, mas ela está lá, a tornar os tecidos mais rígidos, menos responsivos, menos capazes de reagir aos estímulos certos. E aqui é importante lembrar uma coisa: a nossa dieta mediterrânica, a alimentação tradicional portuguesa, é naturalmente anti-inflamatória. O azeite virgem, a sardinha, os legumes da horta, a sopa ao jantar, a fruta da época, tudo isto já está do nosso lado. O que prejudica não é a tradição, é o que acrescentamos de moderno e processado à mesa. O terceiro sabotador é o sono fragmentado. Quando não dormem de forma contínua e reparadora, o organismo não consegue realizar os processos noturnos de regeneração. Os homens com mais de 60 que dormem mal cronicamente têm níveis significativamente mais baixos de óxido nítrico, que é a molécula que comanda a dilatação dos vasos necessária à ereção. E o que é interessante é que a própria técnica que acabaram de aprender, quando feita antes de se deitarem, melhora a qualidade do sono, porque ativa o sistema nervoso parasimpático, que prepara o corpo para o descanso profundo. O guia médico para evitar os erros que prejudicam a próstata depois dos 60 está disponível no comentário fixado por baixo deste vídeo. Vejam quando puderem. Na primeira semana, muitos homens relatam que a sensibilidade na região aumenta ligeiramente antes de diminuir. Isto é completamente normal, e é um sinal positivo. É o tecido que estava anestesiado de tanto ficar comprimido a começar a reconectar-se com o sistema nervoso. É o corpo a acordar, não a piorar. A partir da segunda semana, quando a prática é consistente, os relatos mudam. Os homens descrevem uma sensação de que a região está mais presente, mais responsiva, mais viva. Alguns percebem mudanças na qualidade das ereções matinais, que são um marcador fisiológico importantíssimo da saúde vascular e neurológica da zona. Outros notam que a resposta ao estímulo durante a intimidade é mais rápida, mais completa, mais confiante. E aqui está algo que preciso que percebam com absoluta clareza. Esta técnica não está a criar nada de novo no vosso corpo, está a remover obstáculos que estavam a impedir algo que já existe. A capacidade de ter uma função erétil plena está no vosso organismo neste momento. Os nervos estão lá, os vasos estão lá, a biologia está intacta. O que faltava era desbloquear o caminho pelo qual tudo isto precisa de fluir. É como uma estrada com árvores caídas a bloquear o trânsito. Não precisam de construir uma estrada nova, só precisam de remover os obstáculos. Não estão a lutar contra o envelhecimento. Não estão a tentar recuperar algo que o tempo levou. Estão, simplesmente, a remover uma obstrução que se formou gradualmente e que pode ser desfeita da mesma forma, gradualmente, com consistência, com a técnica certa. E há um pormenor final que separa os homens que transformam esta técnica num resultado permanente daqueles que experimentam algumas semanas e voltam ao ponto de partida.
Este pormenor não tem nada a ver com a técnica em si, tem a ver com a mentalidade. Os homens que obtêm resultados duradouros são os que param de tratar isto como uma solução de emergência e começam a tratar como manutenção preventiva regular. É a diferença entre lavar os dentes só quando dói e lavá-los todos os dias para que a dor nunca apareça. Lembrem-se de uma coisa: a nossa geração, dos que passamos dos 60, trabalhamos toda a vida. Demos tudo pelos filhos, pelos netos, pela família. Agora é a nossa vez de cuidarmos do corpo que nos serviu durante décadas, para acordarmos cada manhã com a sensação de que ainda somos quem fomos, para sermos companheiros, para estarmos presentes, para vermos os netos crescer. Não é luxo, é dignidade. Vi isto acontecer em homens de 62, de 67, de 71 anos. Homens que chegaram à consulta convencidos de que aquilo que sentiam era permanente e irreversível. E não era. Em nenhum dos casos era permanente. Era reversível. Era uma questão de encontrar o bloqueio certo e removê-lo com a abordagem certa. O que acabaram de aprender neste vídeo é a base dessa abordagem. A região inguinal como ponto de acesso ao sistema nervoso pélvico. A técnica de pressão sincronizada com a respiração para convencer o sistema nervoso de que é seguro relaxar. Os sabotadores silenciosos que precisam de ser eliminados para que os resultados sejam duradouros. E a mentalidade de manutenção preventiva que transforma uma técnica numa mudança permanente. Não estão estragados. O vosso corpo não vos está a trair. Está a pedir algo que nunca foi ensinado a nenhum homem nas consultas de rotina, nas análises ao sangue, nos protocolos médicos convencionais. Está a pedir atenção específica para uma região que passou décadas a ser ignorada. E agora sabem exatamente como dar a atenção que ele precisa. Se este conteúdo chegou até vocês com a clareza que espero que tenha chegado, se reconheceram na vossa própria história algo do que descrevi, então já deram um passo mais importante. Perceberam onde está o problema real. E perceber é sempre o início de qualquer mudança real. Subscrevam o canal, porque aqui falamos daquilo que a medicina convencional raramente explica com esta profundidade e com esta clareza aos homens com mais de 60. Todas as semanas há conteúdo novo sobre saúde masculina, sobre como perceber o próprio corpo, sobre como tomar decisões inteligentes que fazem uma diferença real na qualidade de vida. Vocês merecem ter acesso a este tipo de informação, e este canal é exatamente o sítio onde ela está. Cuidem-se, tenham um dia com muita saúde. Sou a doutora Natália Castro.